Olá, pessoal. Vamos dar, então, sequência ao nosso estudo sobre projeto de prevenção contra incêndio. Hoje nós vamos falar sobre hidráulica, nós vamos falar de hidrantes e mangotinhos. Para o vídeo não ficar muito longo, dividi em duas partes, então, logo após a vinheta, nós teremos a parte 1 do nosso estudo sobre hidrantes e mangotinhos. Agora, se você quiser ver a parte 2, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Clique no sininho para receber a notificação de quando a parte 2 estará disponível. Então, pessoal, logo após a vinheta, nós vamos dar início ao nosso estudo. Então, segue a vinheta e até já. Vamos dar sequência à nossa aula, de prevenção e combate a incêndios 2. Vamos falar hoje sobre hidráulica, especificamente sobre hidrante e mangotinhos. Para não ficar um vídeo muito longo, eu dividi em duas partes, ok? Então segue a parte 1. Alguns conceitos básicos, nós vamos falar agora sobre o sistema de hidrantes e mangotinhos. Esse sistema de hidrante e mangotinhos é uma rede de hidráulica fixa que é responsável para levar a água para todo ponto onde eu tiver um princípio de incêndio, um incêndio onde o fogo precisa ser combatido, tá? É chamado sistema sob comando, ou seja, é necessária a ação do homem capacitado e treinado, isso é muito importante, para que o funcionamento do sistema de hidrante e mangotinho tenha a eficácia desejada. Ok? Esses sistemas, de acordo com a instrução técnicas, eles são divididos em dois tipos, como nós comentamos. Os hidrantes, o hidrante, ele é mais usual, tá? Ele pode ser instalado em qualquer tipo de edificação, independente do risco. Já o mangotinho, ele é mais simples e ele é pouco utilizado. Geralmente, é usado em edificações com risco de incêndio baixo. Eles são classificados, os mangotinhos, como hidrante tipo 1. Este, então, gente, é o mangotinho, ok? Ele é mais simples para se operar. Ele não requer pessoal treinado, pessoal capacitado, qualquer pessoa pode operar o sistema mangotinho, porém, o custo de projeto dele, o custo de instalação, apesar dele ser mais simples, ele é bem maior do que o hidrante. Por isso que a gente vê muito mais hidrante do que mangotinhos. Ok? Bom, vamos falar então do sistema de hidrantes. Vou falar sobre a composição. Ele é constituído por uma ou duas saídas de água, válvulas angulares. Não devemos utilizar válvula de esfera, tem que ser válvula angular, que é esta que está representada aqui embaixo. Okay? Mangueiras. Essas mangueiras elas ficam soltas dentro do armário, dentro do gabinete, porém elas são acopladas somente quando for necessário o seu uso. O diâmetro nominal ele está entre 40 e 65 milímetros, o diâmetro nominal dos hidrantes. Os esguichos são de jatos reguláveis. Aqui no estado de São Paulo não é permitido jato fixo ou tronco cônico, mas em alguns estados é permitido o uso do jato fixo ou do jato tronco cônico. O sistema de mangotinho ele é constituído por uma saída simples de água, válvula de abertura rápida, passagem plena, ou seja, válvula de esfera. É essa válvula aqui. Mangueiras. As mangueiras são semirrígidas e elas ficam permanentemente acopladas, diferentemente do hidrante. Tá? E elas têm lance de 20 ou 30 metros. Diâmetro nominal é de 25 milímetros. E esguicho de jato regulável. Os hidrantes, por sua vez,
eles são divididos em 5 classes em função da classe de incêndio da edificação. Quanto maior for a classificação dessa edificação, maior vai ser o diâmetro nominal da tubulação, maior vai ser a vazão, maior será a pressão de água. Então, esta aqui é a tabela 2, que mostra para a gente os tipos de proteção por hidrante e mangotinho. Então, nós temos aqui os tipos dos hidrantes, como havia dito, tipo 1, tipo 2, 3, 4 e 5. E essa tabela traz para a gente o diâmetro nominal do esguicho regulável. Então, para o tipo 1, que é o mangotinho, diâmetro nominal 25 milímetros. Para o tipo 2, para o tipo 3 e o tipo 4, 40 milímetros. Em algumas situações previstas na instrução técnica, o diâmetro nominal para o tipo 4 vai depender da carga de incêndio, vai ser de 65 milímetros o diâmetro nominal. E o tipo 5 é de 65. As mangueiras, diâmetro das mangueiras de incêndio. Para os mangotinhos, 25 milímetros. Para o tipo 2, tipo 3 e tipo 4, também 40 milímetros. A mesma situação. Quando o esguicho for de 65, a mangueira também será de 65. E 65 milímetros o diâmetro nominal da mangueira para o tipo 5. Comprimento da mangueira. 30 metros para todos os tipos. Lembrando que, para os hidrantes, nós teremos 2 lances de 15 metros, formando os 30 metros necessários. E isso em todos os tipos. Número de expedições, ou seja, número de válvulas, né, que nós vamos conectar aos esguichos. Conexão simples, ou seja, uma conexão apenas, simples, e duplo, exigido pela instrução técnica, apenas para o tipo 5. Vazão mínima na válvula do hidrante mais desfavorável. No estado de São Paulo, é exigido a vazão mínima na válvula. Em outros estados, já é exigido a vazão mínima no esguicho. Então é importante a gente se atentar para isso, que no estado de São Paulo, a vazão mínima é na válvula do hidrante mais desfavorável. Essa vazão vai ser 100 litros por minuto no hidrante tipo 1, 150 litros por minuto no hidrante tipo 2, 200 litros por minuto na válvula do hidrante mais desfavorável do tipo 3, 300 tipo 4 e 600 litros por minuto na válvula do hidrante mais desfavorável para o tipo 5. Já a pressão mínima exigida na válvula do hidrante mais desfavorável em metros de coluna d'água é 80 metros de coluna d'água para o tipo 1, 30 metros de coluna d'água para o tipo 2, 40 metros de coluna d'água na válvula do hidrante mais desfavorável para o tipo 3, 65 para o tipo 4, 30 para o tipo 4 também, dependendo da carga de incêndio, e 60 metros de coluna d'água para o tipo 5. Agora, com relação ao hidrante mais desfavorável. O que é o hidrante mais desfavorável? É aquele que exige um esforço maior da bomba, uma potência maior, para garantir que a pressão e a vazão chegue até a válvula. Os hidrantes mais desfavoráveis, no nosso projeto, nós vamos identificar como H1 e H2, devendo ser numerados a partir do mais desfavorável, aquele que a bomba vai exigir mais esforço para a água chegar até ele. Então, esse daí vai ser numerado como H1, quando é o mais desfavorável. O segundo mais desfavorável, H2. E assim por diante, assim sucessivamente, nós vamos numerando os nossos hidrantes. Bom, composição então do sistema sob comando. Nós temos um reservatório,
nós teremos a canalização de sucção e de recalque, válvula gaveta de retenção quando for necessário, sistema de bomba, dispositivo para acionamento da bomba, que pode ser uma válvula de fluxo ou por pressostato, coluna de incêndio, abrigo ou caixas de incêndio com acessórios e o hidrante de recalque. Aqui nós temos representados os 3 tipos de composição do sistema sob comando. Nós temos o superior sem bomba de reforço, nós vamos definir cada um deles daqui a pouquinho. O superior com bomba de reforço, então nós temos a bomba de reforço, e o inferior com bomba de recalque. Então nós temos o tanque reservatório inferior e aqui a bomba de recalque. Então, superior sem bomba de reforço. A água, ela vai ser alimentada pela ação da gravidade. Então eu tenho uma caixa superior, não tenho bomba, e a ação da gravidade vai fazer com que a água chegue ao pavimento, ao último pavimento. Então nós temos apenas a ação da gravidade. E com bomba de reforço, nós temos a bomba de reforço, que vai mandar a água para os hidrantes mais desfavoráveis. O que é o hidrante mais desfavorável no sistema onde eu tenho a caixa superior? É aquele que está mais próximo da caixa. Se ele está mais próximo da caixa, a ação da gravidade vai ser pequena. Eu não terei força suficiente para alimentar esses hidrantes, por exemplo. Então eu terei que ter uma bomba de reforço. Já os hidrantes que estão mais longe da caixa, mais longe da reserva técnica de incêndio, esses daí eu não preciso da bomba de reforço. Ok? Então, o acionamento vai ser por uma válvula de fluxo. Eu abri o hidrante e ele vai acionar. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Agora, eu tenho também o RTI, a Reserva Técnica de Incêndio, inferior. Nesta aqui, é o contrário. Eu tenho que vencer a força da gravidade. Então, se eu tenho que vencer a força da gravidade, este aqui vai ser meu hidrante mais desfavorável. Porque ele é o último da minha tubulação, do meu sistema. Então, a bomba vai ter que mandar a água na pressão e na vazão necessária para o último hidrante. Então, esse é o mais desfavorável. O segundo mais desfavorável é esse daqui. E assim sucessivamente. Ok? Então, nós temos aqui o sistema com reservatório inferior com bomba de recalque. Vamos falar agora um pouquinho sobre as RTI, a Reserva Técnica de Incêndio. A função da RTI é garantir o primeiro combate ao incêndio até que a gente ou extinga, ou acabe com esse incêndio, tá? Ou ele fique sob controle até que o corpo de bombeiros chegue na edificação. A quantidade de água na RTI ela é estabelecida na tabela 3 da Instrução Técnica 22 de 2025. Tá? Independente de quantos pontos de água eu tenho na edificação, quantos hidrantes eu tenho na edificação. Então, essa tabela ela vai dar para a gente a quantidade de água que eu preciso ter de acordo com a classificação da edificação. Ok? Então, a classe de risco da ocupação vai definir para a gente, em função também da área, e ela tem um valor fixo, mínimo. Então, eu posso ter uma quantidade maior, mas eu tenho que atender o mínimo
que é recomendado, é indicado pela tabela 3 da Instrução Técnica 25, que é essa aqui, ok? Então, nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe. Nós temos aqui as áreas das edificações. Então, eu preciso saber qual é a área. Então, até 2.500 metros quadrados, de 2.500 até 5.000, de 5.000 até 10.000 metros quadrados, de 10.000 até 20.000, acima de 20.000 e acima de 50.000 metros quadrados. E nós temos aqui 4 colunas, onde eu tenho as classificações da edificação. A2, A3, C1, D1, até 300 megajoule por metro quadrado de carga de incêndio. D2, porque o D1, antes de falar do D2, nós temos aqui na outra coluna, acima de 300 megajoules. Na primeira coluna, nós temos D2 e D3 até 300 megajoule, e na outra coluna, acima de 300 megajoule D3. Mesma coisa para D4, 300 megajoule. Aqui nós temos D4 acima de megajoule. E nós temos agora E1, E2, E3, E4, E5, E6, F1 até 300 e assim sucessivamente. Então, vamos supor que nós temos uma edificação E4. Uma edificação E4, que é a instituição de ensino. E a minha escola, ela tem uma área de até 2.500 metros quadrados. Quanto que tem que ser a minha RTI? Vai depender do tipo de hidrante. Se for tipo 1, RTI tem que ter 5.000 litros, 5 metros cúbicos. Se for tipo 2, RTI terá 8.000 litros ou 8 metros cúbicos. O nosso reservatório precisa ter. Se eu tiver, por exemplo, uma indústria, uma I3, também com 2.500 metros quadrados de área. Qual vai ser a minha RTI? O tipo de hidrante será tipo 4 e a RTI 32 metros cúbicos de água, 32.000 litros tem que ter o meu reservatório. Então, através dessa tabela, nós conseguimos determinar a capacidade do reservatório. Quanto que esse reservatório precisa ter para que eu possa fazer o primeiro combate de incêndio. Ok, gente? Então, essa tabela traz para a gente a classificação. Então, eu tenho que saber a classificação da minha edificação, eu tenho que saber a área. Aí eu consigo fazer, ter o volume necessário da RTI. Ok? Nós temos as notas. É importante sempre a gente dar uma lida nas notas, porque elas podem trazer informações importantes para a gente. Então, aqui, alguns exemplos. Vamos supor que eu tenha um reservatório superior. Então, eu tenho aqui uma caixa d'água dividida em 2 células, célula 1 e célula 2. A minha RTI é essa que está representada aqui embaixo, Reserva Técnica de Incêndio. Acima desta linha, eu tenho o consumo, a água para consumo. Então, a água para consumo, a captação desta água será por aqui. Será por aqui. E a de incêndio, por baixo. Por baixo. Podem ver que a tubulação ela é independente. Então, nós temos aqui a captação da reserva para consumo até esse limite aqui. Então, toda a água ela virá para cá. E
a tubulação vai distribuir para a edificação. Então, eu consigo garantir, né, se acabar essa água, eu consigo garantir que a reserva mínima para incêndio seja atendido. Ok? Então, a água de consumo, a tubulação acima do nível máximo da RTI, tá? Ou seja, eu não vou utilizar a reserva de incêndio para consumo. Aqui nós temos um outro exemplo, né, de reserva técnica superior. Então, aqui está o consumo geral e aqui a reserva de incêndio. A tubulação para consumo geral e aqui a tubulação para o consumo de incêndio. Nessa figura ficou bem mais claro. Vou dar um exemplo aqui de como que a gente vai dimensionar uma RTI para 150 metros cúbicos. Então, eu tenho uma caixa d'água, que ela vai ter 5 metros por 10 por 3 de altura. Por 3 de altura. Então, 5 vezes 10 vezes 3 vai me dar 150 metros cúbicos. Então, aqui em vermelho, eu atendi a reserva mínima para incêndio. Acima desse ponto, em azul, está o consumo. Aqui é água de consumo. Então, toda essa água vai entrar por esta tubulação aqui. Toda esta água entra por essa tubulação. E em azul. E ela vai percorrer este caminho pela tubulação. Isso aqui é um exemplo de apartamento residencial. E daqui vai ser distribuída para todos os apartamentos. Se, porventura, acabar a água da rua e todo esse volume aqui for consumido, quando chegar neste nível, eu não terei mais água de consumo. Não terei descarga, não terei chuveiros, não terei pias e tanques com água. Mas a reserva de incêndio, ela está garantida. Está garantida. Toda essa água, toda ela, de toda a caixa, ela vai ser consumida por aqui, num caso de incêndio. Então, aqui é a tomada de água para a RTI, para o sistema de hidrantes. Aqui é a tomada d'água. Então, por isso que a gente fala de reserva mínima. No mínimo, 150 metros cúbicos. Não importa quanto que eu tenho daqui para cima. Se precisar e tiver água, o sistema de hidrantes vai consumir. Já o contrário não vai acontecer. O consumo não vai consumir a reserva técnica de incêndio, no nosso caso, 150 metros cúbicos. Bom, quando nós estamos falando de reserva técnica inferior, tanque inferior. Okay? Então, neste caso, nós precisaremos obrigatoriamente instalar uma bomba de recalque para poder mandar a água para os hidrantes. O importante nessa instalação é que esta válvula seja instalada abaixo do nível mínimo da caixa d'água. Para quê? Nível mínimo, ó, esse é o nível mínimo da caixa d'água. Então, a bomba ela está instalada abaixo. Desta forma, quando eu fizer o recalque, eu sempre terei água para alimentar. Não vai entrar ar na minha tubulação. Então, nós chamamos isso de bomba afogada. Esse é o mínimo, essa é a recomendação. Se eu tiver outro tipo, né, o reservatório semi-enterrado. Então, quando eu tenho reservatório semi-enterrado, nós devemos evitar essa instalação. Porque
a chance de, na hora que eu acionar a bomba, eu ter entrada de ar na tubulação. Ok? Porque ó, ela vai estar acima do nível, ela não estará afogada, então eu tenho a probabilidade de entrar ar nessa tubulação. E aí o sistema não vai funcionar adequadamente. Mas se eu não tiver outra alternativa, se a única alternativa que eu tiver para essa instalação for a semi-enterrada, é recomendável que a potência da bomba, tá, que a potência da bomba seja calculada com 25 a 30% de margem. Então, nós vamos calcular a potência da bomba e vamos acrescentar nesta potência de 25 a 30%. Né? Por quê? Com essa potência maior, nós vamos ter um arranque maior da bomba e, consequentemente, nós não teremos o problema de entrar ar na tubulação. Bom, essa figura mostra para a gente aqui uma válvula de retenção. Qual a finalidade da válvula de retenção? Permitir o fluxo somente em um sentido, evitando que a água flua em sentido contrário. Nós temos aqui ó, uma portinhola e, se a água for nesse sentido, ela vai se abrir e vai permitir que a água flua nesse sentido. Agora, se eu tiver um fluxo contrário, a portinhola vai se fechar, ela vai fechar, impedindo que a água vá neste fluxo. Então, ela não deixa a água ir nesse fluxo. Por isso que é chamada de válvula de retenção. Ela retém o fluxo que nós não queremos. Essa daqui é uma válvula de fluxo. Ela é instalada na tubulação e, quando a gente abrir o registro do hidrante, a água vai circular pela tubulação. Circulando pela tubulação, por esta aleta aqui, a válvula vai perceber que houve um fluxo. Vai perceber que houve um fluxo. E aí o que acontece? Ela vai mandar um sinal elétrico para a bomba. Tá? Então ela vai mandar um sinal elétrico para a bomba, né? E aí essa bomba será acionada, permitindo assim a vazão mínima recomendada pelo sistema. Então, um exemplo aqui para a ligação de uma válvula de fluxo. Tá? Eu tenho a válvula de fluxo instalada aqui na tubulação, né? Ela vai perceber que eu abri o registro, então ela manda um sinal para o controle da bomba, ok? Vai mandar um sinal, essa aqui é a válvula, ó, essa é a válvula, vai mandar um sinal para o controle da bomba, que vai fazer com que ela entre em funcionamento e a água é enviada para o hidrante. Aqui nós temos um pressostato. É esse dispositivo aqui. Ele é instalado onde eu trabalho com a tubulação sob pressão. Então, toda a tubulação, ela tem, a água está sob pressão dentro dela. O que acontece? Se eu abrir o registro do hidrante, o pressostato vai perceber que a pressão na tubulação caiu. Então, nós regulamos aqui a pressão mínima dessa tubulação. Quando essa pressão cai, o pressostato vai mandar um sinal para a bomba. Então, ele manda um sinal para a bomba e a bomba ela é acionada. Um dos dispositivos que também ele é instalado na tubulação, okay, é o tanque ou cilindro de pressão.
tá? O tanque ou cilindro de pressão. Ele é instalado também na tubulação, que tem por finalidade evitar que a bomba entre automático. Se eu tiver uma pequena queda de pressão na linha, pode acontecer da minha linha eu ter uma queda pequena. E o pressostato ele pode perceber essa pequena queda de pressão e mandar um sinal errado para a bomba. Então esse tanque de pressão ele mantém a pressão constante. Somente quando eu tiver uma abertura mesmo e a pressão cair, né, o pressostato vai perceber que essa pressão caiu e aí ele vai ligar a bomba. Ok? Outro tipo de funcionamento, de acionamento, é através das botoeiras. Tá? Então eu tenho aqui uma botoeira, a bomba só vai funcionar quando o próprio operador acionar, apertar esse botão para que a bomba entre em funcionamento. Tá? É um sistema que não é recomendado pelas normas, porque vai depender do ser humano, vai depender da ação humana para o seu acionamento. Ok? Então, nós devemos evitar esse tipo de instalação. Mas nós encontramos muitas instalações com esse sistema de acionamento. Para isso, nós temos que ter brigada de incêndio, brigada treinada, brigada de incêndio com reciclagem, reuniões constantes e vários outros sistemas de precaução. Ok? Bom, o hidrante, ele recebe água da coluna de incêndio. São as tubulações que vão levar a água até o hidrante. Isso aqui, ó. Vai levar a água até o hidrante. A localização da coluna de incêndio. Nunca embutir em elementos estruturais. Então, nunca instalar em viga, em coluna, em pilares. Ok? Não podem passar por postos de elevadores, por dutos de ventilação. Não pode ficar em ambientes corrosivos. Se tiver um ambiente corrosivo, elas têm que ser protegidas contra a corrosão. Tá? E, se enterradas, têm que estar apoiadas em blocos de concreto. Diâmetros mínimos da tubulação de acordo com a NBR 13714. Esses diâmetros vão influenciar diretamente na pressão e na vazão exigidas no hidrante mais desfavorável. 50 milímetros de diâmetro para tipo 1, ou seja, para os mangotinhos, e 65 milímetros para os hidrantes tipo 2, 3 e 4. Velocidade máxima. Se for sucção negativa, a velocidade máxima ela tem que ser menor ou igual a 2 metros por segundo. Se for sucção positiva, velocidade máxima da água, 3 metros por segundo, menor ou igual a 3 metros por segundo. E para o recalque, a velocidade máxima na tubulação, menor ou igual a 5 metros por segundo. E aqui alguns exemplos, né, de fixação na tubulação. Então eu tenho a tubulação distribuindo a água, eu tenho uma derivação aqui um suporte para fixação da tubulação, aqui o suporte, né, a distância máxima entre os suportes, e aqui a entrada no gabinete, onde nós teremos as válvulas dos hidrantes. A caixa de hidrante ou o abrigo. Características principais. Podem ser confeccionadas em metal, em madeira, em alvenaria, em fibra sintética ou até em vidro. As portas, elas têm que ser confeccionadas em metal e, para isso, elas têm que ter um amplo visor em vidro, aqui, por exemplo, né, um amplo visor em vidro. De fibra sintética, também deve ter um amplo visor em vidro ou totalmente em vidro, a porta.
ter a palavra incêndio ou hidrante impressa na cor vermelha, ter fechamento por meio de trinco, ter pintada na cor vermelha, atendendo, lógico, à legislação local, e ter sinalização indicativa de sua localização conforme a legislação local. Ter apoio ou fixação própria, ser secas com abertura de ventilação, ser usadas apenas para abrigar equipamento de combate a incêndio. Não é permitido a utilização dos abrigos para armazenar qualquer outro tipo de coisa, apenas equipamento de combate a incêndio. Deve ser fixas em parede ou em pilares quando aparentes. Se elas forem embutidas em parede, devem estar localizadas em saídas de emergência. A canalização, ela pode ser interna à caixa ou externa, desde que no máximo a 5 metros da caixa de abrigo. Então, aqui nós temos um exemplo, né, dessa canalização interna. Então, a canalização ela entra na caixa, no abrigo, e aqui eu tenho a válvula. Aqui nós temos um exemplo da canalização externa. Essa distância aqui tem que ser, no máximo, de 5 metros. E assim nós encerramos a primeira parte da nossa aula sobre hidráulica, hidrantes e mangotinhos. Aguardamos vocês na próxima aula, na parte 2 do nosso curso. Até mais, pessoal.